CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim, bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas de estúdio, Beatriz Eleodoro, Alberto Borém, não sei se é Kennedy ou Murilo que estão aí hoje, mas bom dia aí para os colegas do estúdio também. Kennedy está com a gente aqui. É Kennedy? Te dando bom dia também. Bom dia. Vamos lá, Andréia, começamos uma série a respeito de carreiras, né? Agora a gente vai falar de um assunto muito delicado, porque a gente já falou sobre a escolha de uma carreira lá atrás, né, na nossa série, mas tem gente que depois de um tempo resolve mudar de área dentro da mesma carreira ou até mudar de carreira. Dá para fazer? Exatamente, transição de carreira, né? Um nome que está aquecendo muito aí no mercado. E normalmente ela é conectada ao momento de maturidade, né, de um profissional, não necessariamente, mas em grande medida sim. Mas transição de carreira, ela é uma pauta que ela se conecta quando a gente pensa, algumas pessoas até acham assim, eu vou fazer uma transição de carreira quando eu estou insatisfeito com o meu trabalho atual. E não necessariamente, às vezes a pessoa ela tem desejos de experimentar outras vertentes, outras competências, mas de qualquer forma, Patrícia, sempre transição de carreira vem muito acompanhado de medo, de insegurança, porque não tem jeito, né? Tem um risco associado a fazer transição de carreira, que é óbvio. Algumas pessoas às vezes deixam de dar esse passo porque acham que vai chegar algum momento em que não haverá risco para esse processo. A minha experiência profissional me diz que esse momento nunca chegará, porque sempre haverá um risco de você, enfim, talvez aquilo que você foi procurar você não achou, ou você vai ter um pouco mais de dificuldade do que você imaginou que teria. Mas transição de carreira é um tema bastante aquecido e que a gente entendeu que faz todo sentido fechar aí a nossa série, o nosso ciclo dessa jornada, né, da carreira de um profissional. Então é disso que a gente vai falar hoje. E a gente começa por onde, então? Eu entendo que a gente começa por uma exploração de possibilidades, sabe, Patrícia? Porque a gente precisa, antes da gente fazer esse movimento, tentar entender, primeiro, por que a gente quer fazer esse movimento e para onde a gente quer ir. Parece meio óbvio, mas tem algumas pessoas que fazem essa transição de carreira, às vezes numa impulsividade, que eu até entendo, que às vezes ela pode ser fomentada, por exemplo, quando a gente está insatisfeito com o trabalho, por uma liderança, né? Então você não suporta mais estar subordinado àquela pessoa, não suporta mais estar naquela empresa sob aquelas condições, e eu quero sair daquele lugar e fazer alguma transição de carreira, menos ficar ali. Aí é ruim, porque você não tem o momento de explorar, de planejar, né, de se estruturar, inclusive do ponto de vista financeiro, porque, como eu disse, tem algum risco associado e você fazer uma transição pode ser que ali naquele primeiro momento você não tenha todo o fôlego financeiro que você tinha nessa posição anterior, mas explorar possibilidades é pesquisar as áreas, entender, né, quais são as funções que te interessam. É muito importante a gente conversar com pessoas da área em que a gente deseja ou imagina, né, que gostaria de fazer essa transição de carreira, porque numa conversa dessa pode ser que você ou descubra que não era bem assim como você imaginava, ou descubra que, caramba, é exatamente esse lugar que eu quero ir, talvez não seja tão difícil quanto eu imaginei. Então, conversando com pessoas, participando de eventos das áreas que você está querendo fazer a transição. Então, a transição pode ser desde você, uma transição dentro da tua própria profissão. Então, vamos supor, na área de comunicação, eu sou da rádio, mas agora eu quero ir para a TV. Não deixa de ser uma transição, né? Você tem uma competência em rádio, daqui a pouquinho você tem uma competência em TV. Então, uma transição dentro da própria profissão. Mas pode ser uma transição radical. Então, eu conheço, inclusive, Patrícia, não sei se você conhece, a gente acha que até tem uma pessoa maravilhosa como nosso comentarista, que é o chefe Juarez, né? Que já foi professor de química, não é isso? Exatamente. Obviamente que ele, como professor de química, ele fala muito isso, muito bem, inclusive. Ele levou muitas das habilidades, né,
teóricas da química para a culinária, mas a gente não pode negar que é uma transição de carreira muito diferente. Você sai de sala de aula, né, e ali com os alunos e ir para a área de culinária. Então, tem muitas pessoas como o chefe Juarez que fazem essas transições de um segmento, às vezes da área financeira, e vai para uma área de hotelaria. Eu acho sempre muito incrível, porque eu acho que é uma possibilidade, primeiro que é muita coragem, e segundo que é uma possibilidade de você ampliar aí, né, as nossas várias camadas, né, que a gente pode ter tantos talentos em tantas áreas. Então, você pode fazer transição dentro da sua profissão, dentro do seu negócio, ou você fazer uma mudança completa, inclusive de vínculo empregatício, né? Ou, Patrícia, também, né, uma aposentadoria, por que não? Né? Quero fechar o meu ciclo profissional, quero me dedicar a outras coisas, quero, enfim, para quem teve a oportunidade de fazer uma boa reserva, fechar o ciclo e poder viver aí, né, enfim, curtindo a vida e não se preocupar tanto com o trabalho, mas primeiro passo, no meu entendimento, é você explorar realmente as possibilidades, buscar entender o porquê você está querendo fazer essa transição, tentar se reconectar com uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é propósito, né, que é o desejo aí de viver, de ser feliz, mas começando aí sempre explorando possibilidades. Bom, eu já vi muita gente trocar de, não digo carreira, né, mas trocar de faculdade, assim, sair da área área médica e ir para a área de exatas, sair da área de exatas e ir para a área de humanas. Eu já vi muito isso acontecer. E depois de quanto tempo, Andréia, você começa a perceber, não sei se tem uma idade própria para isso, né? Mas você é jovem, escolhe, vamos supor, né, jornalismo para fazer. E aí, depois de quanto tempo se forma e tal, faz faculdade, começa a trabalhar na área, tem um tempo estimado para a pessoa falar, não é isso que eu quero, não. Eu vou começar tudo do zero de novo. Tem uma faixa etária quando isso acontece mais? Não, eu nunca vi nenhuma pesquisa nesse sentido, mas você me faz conectar com um tema que eu vejo muito, que são pessoas fazendo transição de carreira porque em alguma medida descobriram, né, através inclusive de muito autoconhecimento, às vezes tem até terapia envolvida no meio, que a pessoa construiu uma carreira para atender ao desejo de um pai ou de uma mãe e não dele próprio, né? Porque o pai às vezes era, né, dono de um escritório de direito ou dono de uma empresa, então o filho naquela ânsia, né, e aí não dá para não recomendar, né, a série Adolescência, que aí está bombando porque fala muito sobre esses dilemas, né, de quando a gente está formando a nossa estrutura de personalidade, e às vezes tem muitas pessoas que têm uma conexão de excesso com os pais ao ponto de deixarem a influência do próprio desejo de carreira, né, ser atravessado por um desejo que não é deles, mas dos pais. Então, muitas pessoas chegam a determinado momento da sua maturidade, inclusive, pessoas já maduras, e falam, não, eu não estou aqui, até faço bem o que eu faço, mas eu faço porque é para realizar um desejo do meu pai e da minha mãe, não o meu. E aí fazem uma transição que vem com muita questão emocional também, Patrícia, porque você precisa romper e conversar, né, e ajustar todas essas questões familiares para que você possa realizar, né, ali o seu sonho, às vezes de ser ator, às vezes ser cantor, às vezes ser pintor, né, que eu sempre digo as áreas das artes, porque normalmente os pais, eu até entendo como mãe, sempre tem muito medo, vai sobreviver de quê, né, não ganha dinheiro, etc e tal, mas cada vez mais eu vejo as pessoas compreendendo a relevância do trabalho num lugar de realização pessoal, né, de felicidade, de, enfim, não só pagar os boletos, que naturalmente é super importante, mas de realização plena também, né? Então não vejo nunca vi nenhuma pesquisa, seria até uma pesquisa bastante interessante, né? De onde está mais ou menos as faixas etárias em termos de transição. Mas na minha experiência, talvez porque as pessoas me procurem muito nessa faixa etária mais madura, no meu olhar aqui, no meu campo de visão, eu diria que está mais aí quando a gente está mais amadurecido, até para tomar decisões e ter coragem, né, de romper, por exemplo, como eu disse, com um desejo que não é nosso, mas é dos nossos pais, né? A atriz Zezé Polessa, ela é médica.
E uma vez eu vi uma entrevista dela em que ela falou isso. Ela falou, minha mãe queria que eu fosse médica. Eu fiz medicina, me formei, entreguei o diploma para ela e falei, agora eu vou fazer o que eu quero. E foi ser atriz. E é atriz até hoje, linda e maravilhosa. É isso. Olha, eu nem sabia, Zezé Polessa, né? Ela esteve lá naquele Admiráveis Conselheiras, que é um programa maravilhoso da GNT. Eu nem vi essa parte, mas que incrível, né? Porque exatamente muitas histórias, Patrícia, de pessoas que não deixam, que se realizam, né? Às vezes para suceder uma empresa de um pai que você não se vê identificado ou identificada com aquele negócio, mas tem uma pressão familiar para você manter, único? né? E quando é filho único ainda? Nossa, muita pressão. Então, como eu disse, transição de carreira tem um risco envolvido, é uma questão emocional muito forte, mas eu tenho visto, até para estimular os nossos ouvintes que eventualmente estejam pensando nisso, as histórias de muita alegria e realização, né? E eu sou uma pessoa fruto de transição de carreira também, é a grande maioria. As pessoas falarem assim, olha, foi difícil, né, ter que administrar os meus riscos, ter que fortalecer a minha rede de apoio. Então isso é uma dica que eu sempre dou, né? Quem está no teu entorno, tentar se planejar dentro do possível, né? Mas quando a gente atravessa esse momento, o outro lado é inacreditavelmente lindo, porque você se amplia, né? A sua alma rasga para caber mais coisa, como eu gosto de falar, e você vai e percebendo que transição de carreira faz parte de um processo da vida mesmo, porque aí você pega o ritmo, entendeu como que funciona e se sente mais corajosa, mais livre. Agora, é claro que a gente também tem que considerar, né, Patrícia, rever a decisão, que é da vida também, né? E tem algumas pessoas que fazem isso. Não aguento mais CLT, quero empreender. Vai para o empreendedorismo, descobre que não era bem aquilo e volta para o CLT e está tudo certo também, né? Então, eu só entendo que em algum momento da nossa carreira, a gente vai precisar fazer uma transição de carreira, nem que seja para se aposentar, que também é muito significativo, porque não é trivial você, o dia a dia, viver numa empresa e de repente você ter que, né, encerrar o ciclo, e também tem muitos impactos emocionais, mas a gente quis trazer para fechar nossa série essa discussão, que é super importante, que a gente se prepare, porque em algum momento da nossa carreira, essa etapa ela vai chegar. E tem uma outra situação que eu queria perguntar para você também, para a gente encerrar. Às vezes a pessoa faz alguma coisa de errado no meio do caminho, no percurso, o pessoal fala, aí é fim de carreira. Isso é uma frase que a gente ouve bastante quando no curso, né, no caminho, a pessoa às vezes comete um erro, ou então percebe que não está muito feliz, e as pessoas já usam essa expressão, você está em final de carreira. Até que ponto é necessário ouvir isso para fazer essa transição, essa troca? Será que isso já é um indício de que errou, tudo bem, faz parte do processo, você erra e você aprende, né? Mas pode ser também um alerta de que a pessoa está precisando trocar de alguma forma, se mexer de alguma forma? Você me traz um ponto que é muito importante, né, realmente para encerrar aqui, que é o entorno, cuidado com as pessoas do seu entorno, porque existem pessoas muito perversas. Imagina alguém tentando fazer um movimento que todo mundo sabe que já é muito difícil e ter que escutar um comentário desse ou uma consideração dessa que é muito triste, né? E ontem, inclusive, nesse evento maravilhoso, todas elas aí da Rede Gazeta, que eu agradeço muito o convite, que foi incrível, a minha posição final foi essa, a gente cuidar da nossa ambiência, do nosso entorno. Inclusive postei hoje nas minhas redes sociais a forma carinhosa como vocês sempre me acolhem da CBN, e eu acho que todo mundo tem que cuidar do seu entorno, porque até em transição de carreira a gente precisa cuidar de quem está do nosso lado, apoiando, e evitar pessoas que fazem esse tipo de comentário, né, que só nos amedronta mais ainda, né, porque aí você fica ali enterrado naquele lugar, porque ainda tem que considerar o julgamento do outro, dizendo que você está em fim de carreira, e é muito, muito ruim, né, ter que administrar isso, mas também não tem jeito, mundo real, a gente tem que considerar esse tipo de comentário
e seguir firme apesar disso. Eu falei que era a última, mas só uma agora, a última eu prometo. A pessoa tá lá naquela situação, eu quero mudar de carreira. Poxa, mas nessa daqui eu já consegui tanta coisa, eu consegui minha casa, eu tenho minha família, eu tenho X por mês. Eu vou ter que terminar, vou ter que parar isso aqui para começar do zero até eu conquistar tudo de novo. Não, vai demorar muito, eu vou continuar onde eu tô. Isso é um sinal de que a pessoa não estava com tanta vontade assim de mudar de carreira? É o medo, né, Patrícia? Porque é natural, isso acontece muito para quem é historicamente CLT. Eu vivi isso na pele, você imagina 16 anos de carteira de trabalho, aquele final de mês, aquele dinheiro garantido, de repente você tem o desejo de empreender e você vai ter que lidar com a sazonalidade e a oscilação. Não tem jeito, né? Vai ter que encarar os medos se quiser realmente fazer transição de carreira, seja lá para onde for. Não tem jeito. As inseguranças, os dilemas, as preocupações, e por isso a necessidade de um bom planejamento, inclusive financeiro, para dar conta disso tudo. Ou seja, gente, está pensando nisso? Esquece o medo, vai fundo. Se for sua vontade, vai fundo, com fé que tudo dá certo. É isso, e é como eu sempre falo, né? Sucesso na vida profissional não é acaso, é estratégia. Então tem que ir, mas com estratégia. É isso aí, gente. Não é só fé em Deus, né? Ou na religião, ou numa força divina, seja lá qual for a religião da pessoa, se ela tem ou não. Tem que ter o planejamento para endossar tudo, né? Não é só ir com cara e a coragem. Tem que ir com a cara, a coragem e um planejamento sólido para tudo tender a dar certo, né, Andréia? É isso aí, é isso aí. Andréia, meu anjo, obrigada mais uma vez, hein, por uma aula aqui na CBN Vitória. Sempre um prazer, um ótimo final de semana para todo mundo. Vamos curtir esse dia lindo aqui que a gente está tendo em Vitória, no Espírito Santo. Obrigada, Andréia. Até sábado que vem. Até. Tchau, tchau.